Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chileno Gomes, sou formado em filosofia, sou formado em teologia e hoje eu vou debater com alguns cristãos. Round 1, fight! Minha primeira afirmação é: a Bíblia defende a escravidão e a pedofilia. Boa tarde, prazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão, teólogo. Eu vim defender que não, a Bíblia não defende a pedofilia nem a escravidão. Até porque esses conceitos são anacrônicos quando colocarmos diante do texto bíblico. Por exemplo, o conceito de escravidão moderna, ele se baseia, entre outros fatores, no quesito racial. Enquanto que nos textos bíblicos e no Antigo Oriente, você não vê esse conceito impregnado, especialmente na Bíblia Sagrada. Desculpa, mas só para corrigir. O fato da escravidão moderna ser racial, a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade e não tem nada a ver com raça. Escravidão é um ser humano ser dono de outro ser humano. Ponto. E isso já existia, muito antes, inclusive, da Bíblia começar supostamente a ser escrita. De fato, isso já existia muito antes da Bíblia começar a ser escrita, o que prova que não foi instituída pela Bíblia. E, mas a afirmação não é que foi instituída, é que ela defende. Inclusive, Êxodo 21 é um capítulo inteiro de como tratar seu escravo. Interessante você abordar Êxodo 21, porque justamente é um texto, como você fala, que fala sobre o tratamento. É um texto descritivo, não ordenativo. Não é uma ordem. Ela não está te ordenando a adquirir escravo. Ela está, como você disse, uma prática que já existia. Ela está prescrevendo, ou melhor, ela está descrevendo uma prática que já existia e ela existia no povo de Deus. Existia em todos os Tudo povos. bem, mas os outros povos eram pagãos. Não interessa pra gente. Interessa qual é o povo de Deus. Por que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem por que nos 10 mandamentos, em vez de não matarás, também não tem um não escravizarás? Vamos lá. Se nós formos por esse ponto que você quer colocar, nós sempre inventaríamos mais um mandamento. O 11º, o 12º, o 13º. Então eu vou te fazer uma outra premissa. Em 618. Tá bom. Não, a gente tem dizer. Justamente por isso eu usei esse os 10 número. primeiros, mas tudo bem. Por que a lei mosaica proibia comer crustáceo e animais de casco fendido e não proibia a escravidão? Bom, você podia vender a própria filha como escravo. Como eu disse, você está entrando em um ponto anacronismo. A escravidão, no nosso conceito que nós temos de modernidade, não é o conceito das Escrituras. Quando você fala que poderia vender a filha como escrava, você está tirando um pouco do contexto. O contexto é, as pessoas se vendiam por dívida. É uma espécie de pagar as suas dívidas. Não, desculpa, você está equivocado. Quem se vendia era o hebreu para o outro hebreu. Quando a nação de Israel ganhava uma guerra, ela tomava tanto homens ou mulheres, dependendo da ordem divina, como escravos para si, como trabalhadores que trabalhavam para si de graça. Vamos lá. Esses trabalhadores que trabalhavam de graça, entre aspas, eram pessoas que seriam mortas na guerra. Goodbye. Fala, Chileno. Muito prazer. Eu sou Benhur Cavalli. Eu não sou teólogo, tá? Eu sou um cristão mesmo, que gosta de estudar a Bíblia. Legal. Fala, galera do TubaCast. Eu estou muito empolgado por esse debate. Acho que a gente vai conseguir dar uma surra bem legal aí no Chileno. Mas é brincadeira, mas estou bem empolgado realmente. Acho que vai ser uma conversa muito bacana e vai acrescentar muito para nós que estamos aqui e com certeza para você que vai assistir. Vamos lá, cara. Sobre a escravidão, o que o meu irmão aqui falou, eu concordo com ele que tem a questão do anacronismo e tudo mais. Agora eu quero entender o teu ponto aí em relação à questão da pedofilia. Cara, olha só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente está falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico, a gente está falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum, era das meninas tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. A gente está falando de crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos, com homens adultos. Então, ela corrobora essa prática. Tanto que, no próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então, você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos em média, e os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu
daquela época. Isso é um ponto. Então, a partir de hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é tratado como pedofilia. Assim como na época da Bíblia também não era tratado. Um ponto importante ali é que, assim como a questão da escravidão, Deus, ele, de fato, a Bíblia tem muitos conceitos ali de escravidão. Quando eles invadiam outras terras, como no caso dos gibeonitas, que se tornaram servos do povo de Israel, você percebe que a servidão deles é diferente do consenso da senzala antiga. Eles não desumanizavam as pessoas, eles não tratavam elas como lixo. Pelo contrário, elas tinham uma liberdade de viver as suas vidas, elas trabalhavam, recebiam salários. Depende do caso, porque os gibeonitas... Dentro do povo hebreu, sim. Os gibeonitas, eles tentaram enganar. Não, no caso dos gibeonitas, eles se colocaram para não morrer na guerra. Então, eles sim, mas aí voluntariamente se ofereceram. Agora, os que perdiam a guerra, por exemplo, eram levados como escravos cativos, eles não tinham esses direitos. E, inclusive, a própria lei, em o próprio Êxodo 21, diz que se você batesse no seu escravo, sim, ele não podia morrer pelos próximos 2 dias. Ou seja, não é bater tapinha nem nada. Sim, é um espancamento. Mas se ele ficasse vivo depois do 3º dia, beleza. Se ele morresse depois do 3º dia... Ele pagaria uma multa. Havia uma multa pré-estabelecida, depois do 3º dia, não. E ainda tem outros textos que apontam que se ele fizesse isso também, ele também pagaria com a pena de morte. A gente tem diversos textos em Êxodo, Levíticos e Números que apontam que eles seriam responsabilizados quanto a isso. Um Deus de amor permite um ser humano ser dono de outro. Mas aí né? A gente trata Deus como o amor e esquece que existe um consenso cultural. Boa, Deus, ele não intervém. É isso que eu queria. Então Deus, ele não é todo poderoso. Ele é todo poderoso, mas ele respeita a tua liberdade. Mas então por que ele proibiu comer camarão e porco? E não proibiu a escravidão? Tem uma explicação pelo período da época. Né? Hoje, por exemplo, quem come carne de porco? Todo mundo. Ninguém na época, nenhum povo vizinho, ele proibia esse tipo de alimentação. Só os judeus. Sim, assim como, por exemplo, marcar o corpo que as pessoas utilizam para argumentar sobre a questão da tatuagem. E por que ele não criou uma lei, então, proibindo a escravidão? Que eticamente é muito pior do que você comer crustáceo ou animais de Com certeza, mas é justamente esse, porque a cultura do povo, ela já vinha de muito, como você mesmo disse, ela existe antes de sequer a Bíblia ser escrita. Então já existe historicamente há muito tempo. Meu querido, e Deus, ele só apenas ajustou para que essas pessoas escravizadas tivessem liberdade de viver de forma justa e digna, o que eles não tinham em outras nações. Ele não é todo poderoso nem amor, porque se ele está sujeito aos contextos sociais da época... Você pensa que se Deus não é amor, ele também não poderia condenar as pessoas à condenação eterna quando ele voltar à Terra? Bom, primeiro que a condenação eterna não faz nem sentido e nem existe na Bíblia o conceito de inferno. Porque se você... Não, eu nem estou falando na questão do conceito de inferno, eu digo no conceito da condenação. O Romano 3,23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Isso depois... dentro da doutrina cristã, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele já pagou pelos nossos pecados. Sim. Então, se a gente já pagou com a morte, Jesus já pagou, por que eu tenho que ter mais uma condenação eterna? Legal, muito bom. A questão é que Jesus, ele pagou o preço do teu pecado não para te dar licença para pecar, mas para que você pudesse ser perdoado e ser justificado. Ser morto através da cruz, pagando o preço do pecado, não é licença para você cometer pecado. Esse é o ponto importante. As pessoas tratam a Deus... Somos todos pecadores. A questão do sacrifício de Cristo é que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. E esse é o grande ponto e o mais sacado da Bíblia. Porque se você pudesse salvar a si mesmo, qual a necessidade de um Deus vir à Terra e morrer na cruz? Não, mas tinha. O grande ponto e a sacada da Bíblia é que você só pode acreditar coisas boas a Deus. Tudo de bom foi Deus que deu. E tudo de mal ou é o diabo, ou é o sistema, ou é o livre-arbítrio. A Bíblia ela não aponta isso. Ela aponta que tanto mal quanto bem, ele advém da parte de Deus. Não? Errado? Então se advém da parte de Deus o mal, Deus, então ele tanto... Valeu, meu irmão. Valeu. Tudo bem? Como tá, Chileno? Bom, eu acho que a gente já conseguiu lidar muito bem aí com algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento e inclusive dessa questão das servidões. Eu acho que alguns irmãos eles já abordaram, né? Eu queria fazer uma progressão também para o Novo Testamento. Antes de até de chegar lá, o John Walton, um importante estudioso do Antigo Testamento, no mundo perdido da Torá, ele vai justamente propor que a Torá ela não carrega leis tão rígidas como uma Constituição, por exemplo, que a gente tem no mundo moderno, né? Na verdade, a intenção da Torá era justamente que o povo refletisse naquelas leis e os juízes, eles Mas julgarem. Isso é uma interpretação muito aberta, porque se existiam leis, inclusive, condenando a morte ou apedrejamento, como que ela não era rígida? Não, se você podia ser condenado à morte... Quando eu estou dizendo rígida, eu estou dizendo que ela não quer dar todos os detalhes de tudo.
Não, né? tudo bem. É preciso de juízes para julgar. Tudo bem, mas ela era rígida, porque se você cometesse alguns tipos de contravenções, você era condenado à morte, inclusive por apedrejamento. Não estou falando rígida no sentido de... Estou dizendo rígida relacionado a... Ela não quer dar detalhes sobre todas as circunstâncias. Mas eu queria avançar um pouco para o Novo Testamento, porque também é um consenso até teológico, sobre a revelação progressiva da parte de Deus, né? Esse Deus que ele se revela à humanidade, ele não se revela dando tudo, ele vai se revelando aos poucos e falando aos poucos as suas doutrinas e tudo mais. Eu acho que o Novo Testamento, ele também, a gente tem que trazer textos para essa discussão. Não, excelente. E acho que o texto que reverbera muito são os textos de Paulo, por exemplo, Efésios e Filemão. Tá bom. E por que você não fala de Jesus? Eu poderia também falar de Jesus. Jesus em Mateus ele fala que ele veio para cumprir a lei, não vim para abolir a lei de maneira nenhuma. Exatamente. Veio para cumprir. Inclusive o termo em hebraico. Só para você. O termo em hebraico ele vai mais além de cumprir. Ele diz para em grego. completar. Em grego, desculpa, perdão, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Exatamente. O termo em grego em plerosai está no texto original. Exato. Era completar a lei. Ou seja, além de cumprir a lei inteira, ele veio completar. Perfeito. Né? Então tanto que falava assim a lei mosaica dizia, não deveis cometer adultério. Jesus fala, te digo mais, se olhares a uma mulher ao ponto de desejá-la, já comete adultério no seu coração com ela. Ou seja, ele não só corrobora toda a lei mosaica, ele não elimina nada, ele ainda acrescenta mais coisas. Isso que você disse ainda é interessante, porque isso mostra justamente como a Torá, ela não se pretendia ser a revelação final da parte de Deus. A revelação da parte de Deus para nós cristãos é a pessoa de Cristo. Então, mas se já na primeira parte ela autorizava a escravidão e a pedofilia, imagina no final, vai estar pior ainda. Não é o que aconteceu. Como não? Não é o que aconteceu. Só para pegar esse ponto que você falou, o que Jesus está, de fato, propondo é uma continuidade ampliada. Então, ele não abole, obviamente, o Antigo Testamento, porque ele se vê como um cumprimento do próprio Antigo Testamento. Mas há elementos ampliados aí, a própria questão de sacrifício e tudo mais, né? Mas eu queria trazer, a gente poderia falar aqui de Jesus, como, por exemplo, ele, em vários momentos, assume posição de servo quando lava os pés dos discípulos e tudo mais. Eu queria trazer os textos de Efésios e Filemão, porque são textos importantes aí. Em Efésios, capítulo 5, Paulo ele vai lidar com um código doméstico. O senhor é professor de filosofia aí, sabe muito bem, já leu os clássicos. Os códigos domésticos, eles vão lidar como, por exemplo, como que um pai, uma mãe vai tratar com o filho, ou como que o marido vai tratar com a esposa, como que um servo, ele vai lidar com o seu senhor e o senhor com o seu servo e tudo mais. E aí Paulo, ele vai lá e subverte o sistema do código doméstico que a teologia imperial de Roma estava propondo, porque esse é o único código doméstico que ele começa assim. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. É um código doméstico que ele está propondo uma submissão mútua ali. É um serviço de um ao outro. O marido e a esposa estão servindo um ao outro. E quando a gente chega na parte do servo, primeiro ele fala lá do senhor e tudo mais, né? Aliás, do servo, ser submisso e tudo mais, e ele diz, e vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles. Portanto, aqui está dando, obviamente, um status de igualdade também nessa submissão mútua. Tá bom, eu entendo o que você está querendo dizer. Só para finalizar, desculpa. E aí o texto de Filemão, ele é muito, muito gritante. Porque o texto de Filemão, Paulo está propondo ali para o Filemão, para ele soltar um escravo, Onésimo, que ele inclusive iria entregar. E é isso que a Bíblia, o Novo Testamento, ele está propondo. Pessoas que têm poder, abrindo mão dos seus poderes, justamente para... Mas esse é um caso... Para dar o seu privilégio. Olha só... Isso só não é um caso, porque os cristãos, eles compraram escravos, a gente vê na continuidade histórica do cristianismo, os cristãos compraram escravos e para depois libertar eles. A gente vê o próprio testemunho da igreja. Para terminar o tempo, em 1 Pedro 2,18, só para terminar, em 1 Pedro 2,18, os cristãos eles são orientados a continuar a servir os seus senhores, ainda que sejam cruéis. E se você lembrar, dentro dos romanos, do jugo romano, os senhores, eles tinham, inclusive, direitos sexuais sobre os seus escravos. Então, inclusive, no Novo não é Testamento... isso que o Novo Testamento propõe. 1 Pedro 2,18 diz que você não tem que... Não a questão da sexualidade. Mas você tem que continuar a ser obediente, ainda que eles sejam cruéis, ou seja, independente do que eles façam. Orientação do Novo Testamento, entende? Trocou? Não. É pouco tempo, né? É difícil, né? Goodbye. Muito prazer. Beleza, chileno, tudo bem? Tudo ótimo.
Beleza. Chileno, meu nome é Nick. Muito bom estar aqui com você, cara. Gostei muito de estar contigo. Eu agradeço. Antes, eu queria que você me respondesse um negócio, né? Que senão todo esse assunto aqui não faz sentido. O que a Bíblia é pra você, cara? É verdade, não é? É um mito, é uma história? O que ela é pra você, a Bíblia? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu estudo a Bíblia, eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade para ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez antes dos 10 anos de idade, capa a capa. Eu já fiz essa leitura várias vezes, a vida inteira, de capa a capa, pelo menos 6 vezes, estudo ela há 40 anos. Hoje eu estudo a Bíblia igual eu estudo mitologia grega. Ou seja, é uma história, não considero a Bíblia de todo ruim. Eu acho que é um livro que não foi feito para nós. Como se fosse um livro do Harry Potter, então. Não necessariamente. Porque, tipo, tem gente que pratica bruxismo, bruxaria e tal, e usa o livro do Harry Potter pra diferente, porque isso. o livro de Harry Potter, ele é todo voltado para mitologia. Eu acho a Bíblia um livro anacrônico, ele não foi escrito para nós. Foi escrito para um povo que viveu há 2, há 3, há 5 mil anos atrás. Beleza, mas tem história, de outro fixação, histórico. relatos reais, né? Mais de 24 mil fatos que tudo isso aconteceu, cara. Mas você pode dizer que a Bíblia inteira é verdade? Cara, eu consigo. Eu, dentro da minha fé, eu creio que tudo é verdade. Dentro da sua fé. Exato. Agora, a Bíblia e dentro da história, da ciência, a Bíblia tudo. tem erros clássicos, Mas o meu questionamento também. beleza, você está falando sobre escravidão, você está falando sobre pedofilia. Tá. Qual é o ponto moral que isso é definido como algo errado? A escravidão ou a pedofilia? Porque para que você defina algo como ruim, você precisa ter uma moral do que é certo e do que é errado. A sociedade. Então, sociedade é falha. Então, exemplo, se a sociedade definir que a pedofilia é real, então tá todo mundo aprovado, tá certo? Cara, o que é definido por ética hoje, por isso que a gente não tem uma ética universal. Porque a moral fora de Deus é só uma opinião, cara. Tipo assim, eu coloco com a minha opinião. Tá cara, bom, ó, mas não vou então, gostar de cachorro, então ninguém mais vai gostar de cachorro. Deus é uma opinião, pô. Mas, cara, se você... Goodbye. Obrigado. Só para concluir, se você for fazer tudo que a Bíblia manda ou que a Bíblia autoriza hoje, você vai ser preso. Porque você poderia apedrejar outras pessoas, você poderia matar alguém que matou um parente seu, que era o vingador de sangue, você poderia... Existem genocídios que foram permitidos por Deus, e como outras religiões fazem, entendem os seus textos sagrados como verdade. Então, eu defendo que a moral ela deve ser estabelecida de acordo com debates na sociedade do que é melhor para a convivência entre a gente.